16. Assinale a frase a seguir que está isenta de ambiguidade. Vamos lá. Essa aqui também ela não é muito clara, né? Fazer exercícios matutinos já melhoram as condições físicas. Pessoal, isso, perfeito, Séries. Se lutar contra um governo vigente, né? Daí é golpe. Assinale a frase a seguir que está isenta de ambiguidade. Fazer exercícios matutinos já melhoram as condições físicas. O problema, eu tenho dois problemas aqui. Exercícios matutinos que não tem muito essa lógica. O que eu posso entender? Que exercícios matutinos são os exercícios pessoal específicos da manhã. Então, um exercício matutino é tal coisa, como se houvesse o exercício matutino, o vespertino, pessoal, sei lá, o noturno, exercício noturno. Já é um problema, tá? Ou exercícios matutinos pela manhã. Então aqui eu posso entender que é o tipo de exercício, o matutino, e eu posso entender o período, ou seja, pela manhã. Então já não há clareza nisso, exercícios matutinos. Ponto número 1. O outro ponto é o já. Vamos entender esse já, pessoal. Eu posso entender esse já com uma ideia de ser suficiente, que basta. Bastar. Fazer exercícios matutinos já melhoram as condições físicas. Ó, isso já melhora. Isso já está bom. Tá? Então, uma questão que basta. Basta fazer exercícios para melhorar. Tá? É o mínimo, mas já está bom. Ou eu posso entender o já, por exemplo, quando eu falo assim, ó, Carlos já corre todos os dias. Aquele já, pessoal, de ideia que agora sim, antes não. Luiz já estuda todos os dias. Agora sim, antes não estudava. Ou seja, fazer exercícios matutinos já melhoram as condições físicas. Antes não melhoravam, agora melhoram. Então, há dois momentos que eu posso entender a ambiguidade aqui. A frase está estranha, mas há dois momentos. O já, naturalmente, em muitas frases no meio ele traz essa ambiguidade de já basta ou, né, de agora sim, antes não. Pessoal, depois, meninos da turma desprezam menos leituras de quadrinhos. Ó, vamos lá, pessoal. O que eu posso entender? Que meninos da turma desprezam menos as leituras de quadrinhos. Desprezam menos as leituras de quadrinhos. Eles desprezam todas as leituras. Desprezam todas as leituras. Inclusive de quadrinhos. Mas nas de quadrinhos eles desprezam um pouquinho menos. Ah, não gosto de ler nada. Quadrinhos também não gosto, mas até leio. Então ele despreza menos do que as outras. Desprezam menos leituras de quadrinhos do que as outras. Ou meninos da turma desprezam menos as leituras de quadrinhos, né? Então, as leituras de quadrinhos não são desprezadas. Não desprezo leituras de quadrinho. Eu desprezo todas as leituras, menos as de quadrinho, tá? Desprezam menos leituras de quadrinhos. Não é uma frase de ambiguidade tão clara assim, é meio forçando a barra, tá, pessoal?
Desprezam menos, esse menos ou se refere a desprezar, desprezam menos, ou se refere a leituras. Desprezam menos leituras de quadrinhos, tá? Não é forçando a barra. Forçando a barra. Ok? A história esclarece somente fatos passados. Não dá para imaginar uma ambiguidade aqui, pessoal. Na de cima, deixa eu ver se eu consigo colocar linhas aqui para vocês entenderem. Ó, eu posso ler assim. Meninos da turma desprezam, menos leituras de quadrinhos. Tudo, menos leituras. Ou eu posso ler, meninos da turma desprezam menos leituras de quadrinhos. Tá? No sentido de, eles desprezam menos as leituras de quadrinhos do que as outras leituras. A mesma coisa na letra D. Vou passear também, curtindo a paisagem. Eu também vou passear. Eu entendo que outras pessoas vão passear. Eu também. Vou passear também. Ou vou passear também curtindo a paisagem. Além de passear, eu vou curtir a paisagem. Então eu não sei se o também se refere a passear, vou passear também, outras pessoas vão, eu também vou, ou se o também se refere a curtir a paisagem, vou passear, também curtindo a paisagem. Então, esse também é passear, vou passear também. O João vai passear, a Maria vai passear, vou passear também. Ou o também se refere a curtir, vou passear. Além de passear, eu vou curtir a paisagem, tá? Depois, pessoal, na estrada havia mansões e gente de alto padrão. O de alto padrão se refere, pessoal, a apenas gente. Ou, na estrada vi mansões e gente de alto padrão. De alto padrão se refere a gente, pessoal, e se refere a mansões. Tá aqui. Então aqui não tem ambiguidade, letra C. Questão horrível, né? A pessoa tenta fazer uma questão ambígua, mas ela não é aquela ambiguidade tradicional, né? Questão 17, pessoal. Entre os ditados a seguir, assinale aquele em que o vocábulo informal foi adequadamente substituído por um equivalente da linguagem formal. Fuja das fofocas e dos segredos como de um fantasma, intrigas. Talvez. Se os bocós voassem, nunca veríamos o sol. Indolentes. Não, aqui é tolos daí, né? Se eu fosse usar alguma coisa mais formal. Porque indolentes, pessoal, ao pé da letra, é aquele que não sente dor. A palavra dor, no espanhol ainda é dolor, né? Mas a gente traz o indolente também como insensível, indiferente. Uma bronca causa mais efeito no homem inteligente do que 100 golpes no insensato. Lamentação. Uma lamentação, não. Uma bronca poderia ser uma repreensão, né? Depois, cada um se vira como pode e alguns como não podem. Se revela. Não tem nada a ver, né, pessoal? Se revela com se vira. Aqui na linguagem coloquial, cada um dá um jeito, né, como pode. Cansado da vida doméstica, deixou tudo para lá e se mandou. Se mandou não é o se mudou, né? Se mandou, pessoal, mudou no sentido de deu fora, na linguagem coloquial, mas não trocaríamos o se mandou por se mudou, que não contém a mesma semântica. Então, a melhor é a letra A. Depois, abaixo estão 5 títulos dados a notícias variadas de um jornal impresso. Assinale a opção em que o título está bem formulado, levando-se em conta a economia de espaço e a clareza da informação. Economia e clareza.
Os analistas estrangeiros chegam para as eleições. Ok. Depois, os resultados das eleições serão rapidamente divulgados. Pessoal, existe uma coisa aqui, títulos que a FGV já falou em outras questões. Os títulos, eles não têm muita clareza quando estão na voz passiva. Esse título está na voz passiva. Estar na voz passiva é um dos motivos que não traz clareza. O título tradicional bom não vem na voz passiva, tá? Então, os resultados das eleições serão rapidamente divulgados. Ok, mas está voz passiva. O rapidamente é um advérbio, pessoal. O que é o rapidamente? Né? Indolência e despreparo preocupam o TSE. A palavra indolência já é uma palavra que não traz muita clareza. Eleições preocupam brasileiros. Se é economia de espaço, essa aqui é ideal. Candidatos perdedores questionam os resultados. Então, em economia de espaço, seria Dinamarca. A questão da clareza da informação, a gente pode brigar com todas daí. Os analistas estrangeiros chegam para as eleições. Eu poderia falar quais eleições? Analistas estrangeiros, de onde? Os resultados das eleições, quais eleições? Rapidamente o quê? Serão divulgados por quem? Indolência e despreparo preocupam o TSO. Indolência em relação ao quê? Despreparo em relação a quê? Eleições preocupam os brasileiros. Eleições, quais eleições? Candidatos perdedores, perdedores de quê? Questionam os resultados. Resultados de quê? Então, todas podem ter falta de informação. Agora, economia pessoal, letra D de Dinamarca. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem.